Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Vamos dar continuidade aos nossos estudos verso a verso da carta de Paulo aos Efésios. Eu quero nesta noite abordar uma outra questão prática, dentre as que já levantei até aqui, enquanto expunha os termos da apresentação pessoal de Paulo aos cristãos efésios, especificamente quando ele diz que é um apóstolo chamado pela vontade de Deus. Antes, deixe-me apenas relembrá-los que esbocei 3 perguntas de ordem pastoral para abordar os assuntos de chamamento e vontade de Deus. Primeiramente, o que é chamado e vocação. Em segundo lugar, qual a dimensão da vocação. E em terceiro lugar, como conhecer a vontade de Deus. No nosso último estudo, eu lidei com uma implicação derivada da questão sobre como conhecer a vontade de Deus. Eu disse a vocês que a próxima coisa maravilhosa que acontece depois que você está obedecendo à vontade revelada de Deus nas Escrituras é que Deus colocará desejos santos e corretos, desejos apropriados no seu coração, desejos que lhe serão apropriados conceder e que glorificam a Deus. Agora, ainda no que respeita a conhecer a vontade de Deus, eu levanto uma última questão. Como saber se eu sou um vocacionado ao ministério missionário ou pastoral? Quais os sinais que indicam que sou chamado para me dedicar integralmente ao ministério cristão? Vejam que eu não estou dizendo dedicar tempo integral a Deus. Todos nós temos que dedicar tempo integral a Deus, mas alguns vão dedicar-se integralmente ao ministério da palavra. É essa questão que proponho-me a responder a partir de hoje. Veja, isso tem relevância prática, ainda que você não queira ser um pastor missionário, tenha convicção disso, mas o seu filho pode desejar isso. Talvez você, não agora, mas depois o Senhor pode te chamar. Talvez você tenha um parente, um amigo, seja lá quem for, e você pode ajudar nesse processo. Mas é importante que a igreja como um todo saiba quais sinais que envolvem o chamado de alguém que está sendo separado para o ministério pastoral ou missionário. A igreja tem uma participação, tem um papel nisso. E essa instrução é importante que os irmãos recebam. Vamos ler então Efésios capítulo 1, verso 1. O texto que nós estamos ancorados e abriu para nós a porta para lidarmos com algumas questões pastorais. Efésios capítulo 1, verso 1. Diz assim o apóstolo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça do Senhor para que nós recebamos a sua palavra, recebamos aquilo que nós precisamos. Senhor Deus, obrigado por nos reunir em torno da tua sagrada escritura. Nós queremos te adorar, ouvindo a tua voz por meio da pregação da tua palavra. Eu preciso de ajuda para comunicá-la, preciso fazer isso no poder do Espírito Santo, não há força em mim, Pai. Traz luz ao teu povo e ajuda o teu povo a receber a tua palavra com coração humilde, com coração que deseja conhecer mais o Senhor e saber dos teus desígnios, em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha firme convicção que o seu chamado para apóstolo explicava-se tão somente em termos da vontade soberana de Deus. Algumas pessoas, embora não negassem a sua conversão, duvidavam de que ele realmente era um apóstolo tal qual os 12. Era o que estava ocorrendo na igreja de Éfeso, a quem ele escreve. Falsos mestres perniciosos infiltraram-se naquela igreja e estavam minando a autoridade do apóstolo. Todavia, ao que parece, isso não causava nenhuma crise vocacional em Paulo. Ele tinha certeza do seu chamado e ele gostava de deixar isso claro logo de início, antes de dizer qualquer outra coisa nas suas cartas. Aos Romanos, ele diz que
foi, versículo 1, separado para o evangelho de Deus. O que ele praticamente está dizendo aos romanos é: eu sou um apóstolo, não porque separei a mim mesmo para este ofício, mas porque o próprio Deus me chamou e me separou para anunciar o evangelho. E aqui, na introdução à carta aos crentes efésios, ele também está afirmando o seu chamado e a sua autoridade apostólica. Pois bem, agora como você pode ter a mesma convicção de Paulo de que Deus o está separando para dedicar-se integralmente à pregação do evangelho? Quais sinais através dos quais você pode ter certeza disso? Não refiro-me a um chamado para ser um apóstolo, obviamente. Mas, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Vai que tem alguém querendo ser apóstolo aqui entre nós. Refiro-me, é claro, a um chamado para ser um obreiro cristão de dedicação integral ao ministério da palavra. Primeiramente, eu quero considerar então a questão em termos negativos, isto é, o que seguramente não podem ser considerados sinais comprobatórios de que você é realmente chamado ao ministério cristão. Primeiro lugar, então, se você quiser anotar, vão ter alguns pontos aí caso você queira tomar nota disso tudo. Primeiro lugar, então, que não é um sinal comprobatório de que você foi chamado para o ministério da palavra. Reprovação no vestibular tradicional. Algumas pessoas consideram que o fato de não terem sido aprovadas no processo seletivo de um curso com alto índice de concorrência, como medicina, é uma forma de Deus enfatizar a verdadeira vocação ou chamado. O raciocínio funciona basicamente da seguinte forma: eu queria muito ser médico, mas como eu não consegui, então eu vou ser um missionário. Deus não permitiu que eu entrasse na faculdade de medicina, embora fosse isso realmente o que eu queria de todo o meu coração, porque Ele quer que eu viva totalmente para Ele, exclusivamente para os propósitos dEle. Afinal, não é isso que um missionário faz? Ele vive totalmente para Deus, enquanto não se pode dizer o mesmo de outros crentes em suas profissões. O centro da vontade de Deus é ser um missionário, e agora eu entendi isso depois de ser reprovado 5 vezes na federal. Essa é a mentalidade das pessoas que creem que a reprovação no vestibular tradicional de fato quer dizer isso. Eu não estou concordando que você só está no centro da vontade de Deus se você é um missionário. Você pode ser um crente verdadeiro, estar no centro da vontade de Deus na sua profissão, como médico, como advogado, tanto quanto um pastor. A profissão do pastor não é mais importante do que a dos outros irmãos, embora seja um chamado, é um ofício diferente. Então, você seguramente não é chamado se, caso tivesse tido a oportunidade, pudesse estar alegre e realizado na medicina ou em qualquer outra profissão. O verdadeiro vocacionado para o ministério aceita a convocação do seu Senhor a despeito de todas as outras possibilidades atraentes e lucrativas. O ministério não é a última opção depois de você não conseguir outras coisas melhores. Se você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, seja no escritório ou numa clínica, vá fazer. Não hesite, apresse-se, porque você não é chamado para o ministério. O segundo ponto é semelhante ao primeiro: insucesso ou fracasso profissional. Insucesso ou fracasso profissional não pode ser considerado um sinal autêntico para chegar a uma resposta conclusiva a respeito da vocação. Há quem acredite que o fato de não ter tido sucesso nos negócios é uma maneira de Deus persuadir em direção ao verdadeiro chamado, à verdadeira vocação. Pelo contrário, meus irmãos, Deus deseja o sucesso dos seus filhos, não o insucesso, como expressou claramente o salmista no Salmo 35, 27, ouça com atenção: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Não tome isso com a mentalidade moderna, achando que isso se refere só a dinheiro, bem-estar, casa e riquezas. Mas o Senhor quer o seu bem no que envolve o todo. O Senhor quer o seu bem-estar, quer o sucesso dos seus filhos cresçam espiritualmente, tenham suas necessidades básicas supridas e etc.
Na realidade, às vezes, meus irmãos, o fracasso profissional é simplesmente resultado de decisões erradas, falta de profissionalismo ou práticas pecaminosas, desleixo, preguiça, avareza e etc. Em outras palavras, a pessoa simplesmente colheu aquilo que ela plantou como um profissional incompetente e insensato. Se alguém fracassou no mundo dos negócios por causa de mau gênio e incompetência, como poderia ser bem-sucedido no governo da Igreja de Cristo? Como o Senhor Jesus poderia confiar a um tolo a sua preciosa igreja? De fato, como disse o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 16, versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos, diz o Senhor Jesus, de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Palavras do Senhor Jesus. Gosto da maneira como o pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, expressou este ponto. Ele diz, abre aspas, o homem que teria sucesso como pregador provavelmente se sairia bem como comerciante, advogado ou qualquer outra profissão. Um ministro realmente de valor seria ótimo em qualquer outra ocupação. Dificilmente haverá alguma coisa impossível para um homem que mantém unida uma igreja durante anos e que é capaz de edificá-la através de centenas de domingos consecutivos. Tem que possuir algumas habilidades e de modo nenhum pode ser um tolo ou um imprestável. Fecha aspas. Abraão, Moisés, Davi, os apóstolos, meus irmãos, pareciam bastante competentes em suas profissões e quando as abandonaram, não foi por frustração, por insucesso ou sentimento de fracasso, mas porque eles compreenderam nitidamente o chamado de Deus para eles dedicarem-se ao ministério da palavra. Então, essas são as duas primeiras razões. Em terceiro lugar, desejo de viajar, fazer turismo e ser um mochileiro não pode ser um sinal comprobatório de que alguém está sendo chamado para o ministério. Alguns acreditam que aquele desejo que sempre tiveram de sair mundo afora, conhecer outros países, geralmente são países de primeiro mundo, não países subdesenvolvidos. Geralmente são países europeus. Então esse desejo de conhecer outras culturas diferentes, eles acreditam que é o sinal autêntico de um chamado missionário. Certa vez até vi um panfleto de uma determinada agência missionária circulando por aí, que incentivava os crentes a se envolverem com missões, perguntando retoricamente se eles gostavam de viajar. Quem é que não gosta? Quem não iria responder sim? Então, aí era feito o convite para se juntar numa viagem missionária, instilando o envolvimento em missões pelas motivações erradas. Ah, claro, quem não gostaria? Você gosta de viajar, conhecer outras culturas e o maravilhoso é que você pode fazer tudo isso às custas do dinheiro de outras pessoas. Você pode viajar para a Europa, você pode ir para o Oriente Médio, não com o dinheiro que você trabalha para conquistar, mas com o dinheiro de outras pessoas. É fácil ser missionário assim. Isso não é uma possibilidade maravilhosa? Então, que tal unir o útil ao agradável? Eu gosto de viajar, um missionário faz isso. Então você, um missionário. E olha só, eu posso fazer isso à custa do dinheiro de outras pessoas. Por favor, meus irmãos. O que essas pessoas não sabem, porém, é que um verdadeiro missionário transcultural normalmente deixará seu país de origem e viverá numa mesma cultura praticamente a vida toda, aprendendo a língua, costumes, o sistema de crença, e só começará a ver alguns frutos do seu trabalho após muitos anos de sofrimento e perseverança. Eu poderia te dar vários exemplos batistas aqui, William Carey, Adoniran Judson, etc. A propósito, os missionários moravianos do século XVIII foram a culturas inóspitas até os confins da terra, levando suas roupas e seus pertences dentro de caixões e malas, em vez de malas, porque eles sabiam que eles nunca voltariam com vida para as suas casas. Você quer viajar sob essas condições? Você que acha que tem um chamado para o ministério? Eu não estou perguntando se você quer ir para a Disney, ver o Pluto e o Pateta como um eterno adolescente com data marcada para voltar. Não é essa a pergunta que eu estou fazendo. O que eu estou perguntando é se você, que acredita ter um chamado, está disposto a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sem saber para onde será enviado, sem saber o que vai ser dali para frente com a sua vida. Você está disposto a obedecer quando o Senhor disser para você sair da sua casa e do meio dos seus parentes, sem destino definido, tal qual Abraão?
Se você gosta apenas de viajar, talvez ser um comissário de bordo ou uma aeromoça seja uma melhor opção do que ser um missionário. Quarta coisa que não pode ser considerado um sinal comprobatório de que você está recebendo uma chamada. Alguns desejam de casar, esse é o quarto ponto. Alguns buscam ingresso em seminários ou no campo missionário porque esperam legitimamente encontrar um crente piedoso e dedicado ao serviço do Senhor. Esse é um desejo legítimo, não é um erro em si mesmo, meus irmãos. Às vezes até motivado pela falta de crentes comprometidos em suas igrejas locais, seja homem, seja mulher. De fato, seminários são lugares excelentes para nós encontrarmos um parceiro, alguém que tenha também uma chamada missionária, alguém que queira um ministério, que deseje servir ao Senhor durante toda a sua vida. Ali é um excelente local para quem deseja encontrar alguém com os mesmos objetivos. Eu mesmo conheci a Fernanda no seminário, no Palavra da Vida, aos 45 do segundo tempo. Eu estava no 4º ano, ela estava no 1º, chegando, e nós nos cruzamos ali. Então, é um excelente local, eu sou prova disso. Todavia, isso é ocasional, eu não fui ali para casar, isso é bônus. Porque o seminário é um lugar para onde vão as pessoas que desejam se preparar para o ministério, que querem falar de Jesus ao mundo, não pessoas que estão desesperadas para casar. Em quinto lugar, prosperidade financeira não pode ser considerado um sinal comprobatório de que alguém está recebendo uma chamada. É triste, mas infelizmente, existem aqueles que almejam o ministério pastoral ou missionário porque enxergam nisso uma possibilidade de enriquecer ou ganhar dinheiro sem muito esforço, enganando igrejas, seja as extorquindo ou fingindo trabalhar. É por isso que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, que aquele que deseja o episcopado não pode ser avarento. É uma característica tão importante quanto não ser imoral, não ser beberrão e assim por diante. E eu costumo dizer aos vocacionados que eu acompanho, que alguém que busca entrar no ministério pastoral ou missionário, para ascender financeiramente, escolheu o lugar errado. Completamente errado. Eu digo que é melhor procurar outras alternativas, a menos que você queira ser um apóstolo ou um pastor da prosperidade. É a única maneira de você prosperar, via de regra, financeiramente nesse tipo de ministério. Porque a regra, principalmente em nossa região, meus irmãos, é de igrejas pouco abastadas que não conseguem fornecer sustento adequado e digno para os seus pastores. E por essa razão, alguns, talvez a maioria, dividem-se entre o pastoreio da igreja e um outro emprego, numa dupla jornada de trabalho, fazendo um verdadeiro malabarismo para sustentar a família e cumprirem o seu chamado. É claro que não quero dizer que o ministério significa fazer voto de pobreza, porque 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, nós lemos que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo diz. Alguns, por pura graça de Deus, receberão sustento digno. Eu penso que nós temos recebido aqui na igreja, mas o problema é que quem entra no ministério por avareza, deseja o salário dos outros, não somente aquilo que é seu por direito, segundo a norma das Escrituras. Há também outro grupo de pastores que poderiam ter um salário maior em suas formações profissionais do que o que recebem nas igrejas, como plano de saúde, pagamentos de horas extras, gratificações, etc. Mas a despeito destas vantagens e benefícios, abriram mão de tudo isso, porque eles compreenderam que receberam tudo do Senhor, receberam privilégios, galardões infinitamente maiores quando foram chamados para o ministério de Jesus Cristo, para serem ministros de Jesus Cristo. E alguns pastores foram submetidos pela providência divina a uma condição de poucos recursos, para que eles aprendam o segredo do contentamento, a fim de que Deus, segundo a sua riqueza em glória, seja glorificado, suprindo em Cristo Jesus cada necessidade particular. Então, estas 5 coisas seguramente não podem ser consideradas sinais probatórios. Eu não estou sendo exaustivo, mas foi o que eu consegui pensar e trazer aqui para vocês, que são coisas comuns. Primeiro, reprovação no vestibular tradicional. Segundo, insucesso ou fracasso profissional. Frívolo desejo de viajar, fazer turismo, ser um mochileiro. Quarto, mero desejo de casar. E 5, prosperidade financeira. Agora, em continuidade, eu quero
considerar, junto com vocês, quais são os sinais suspeitos. São sinais que podem ter alguma relevância, mas que não necessariamente significam que você é chamado ao ministério. Em primeiro lugar, linhagem de pastores e missionários na família. Algumas pessoas acreditam que são chamadas ao ministério simplesmente porque o pai, o avô e o bisavô eram pastores ou missionários e, portanto, eles devem perpetuar a tradição familiar de obreiros cristãos ou até mesmo fazer manutenção de poder em igrejas familiares cuja liderança é passada de pai para filho. É claro que a influência piedosa de pais e avós podem incentivar ao ministério pastoral ou missionário. Não estou negando isso. Contudo, chamado não é hereditário. O fato de que há uma linhagem de pastores na família não necessariamente significa que a geração seguinte vai seguir a mesma vocação. Segunda coisa, que é um sinal suspeito, influência de amigos que se tornaram pastores ou missionários. É inegável que amigos, pastores ou missionários, assim como pais ou avós pastores, podem, com certeza, incentivar uma pessoa a seguir a vocação pastoral. Em alguns casos, porém, algumas pessoas desejam seguir a mesma função de um amigo que se tornou pastor, porque tem um sentimento de que está ficando para trás, de que todo mundo está avançando e ele vai ficando, em comparação com um amigo com quem ele cresceu junto e que se tornou um pastor. Em outros casos, alguns jovens querem ir ao seminário simplesmente porque alguns de seus amigos da igreja estão lá. Os amigos com quem cresceu agora estão se preparando para o ministério. Nesse caso, desejam mais relações pessoais e experiências do que verdadeiramente servir a Deus. Isso daí com certeza é mera banalidade ou até inveja e não um autêntico chamado. Então é perigoso tomar como líquido e certo que a influência de amigos pastores ou missionários isoladamente é um sinal de um verdadeiro chamado ministerial. Terceiro sinal suspeito, aprovação em vestibular teológico. Alguns entendem que a aprovação em vestibular teológico é um sinal verde divino para avançar em direção a missões. É claro, meus irmãos, que o ingresso em um seminário ou faculdade de ensino teológico, por meio de processo seletivo, faz parte do processo normal da jornada de um vocacionado. Vocacionado ao ministério pastoral ou a missões, deve, via de regra, passar por treinamento formal, assim como alguém se prepara para ser médico, para ser advogado. E para isso, evidentemente, assim como o médico ou advogado, ele precisa ser aceito através de seleção em uma instituição de ensino teológico ou missiológico. No entanto, a relativa facilidade de aprovação em vestibular teológico é um sinal suspeito de chamado ministerial. Na realidade, eu diria que seria estranho se alguém não passar no vestibular teológico, dada a facilidade com que é para passar nesse tipo de exame. Poderia isso, não passando, ser mais um indicativo de que a pessoa não é chamada do que de fato ela é chamada. Quarto sinal suspeito, mera existência de habilidades naturais. O fato de que alguém é bom orador, inteligente, líder nato, características que se espera de um pastor missionário, não são conclusivas isoladamente para definir vocação pastoral ou missionária. Há muitos advogados, professores, executivos, políticos e diplomatas que apresentam todas essas qualificações, e às vezes de uma maneira muito excelente, e todavia não são pastores e missionários. Há também diáconos, professores de EBD, etc., com essas qualidades no nível excelente. Nós temos excelentes professores aqui, por exemplo, na nossa igreja, mas não tem uma chamada pastoral ou missionária. Em algumas denominações, geralmente carismáticas, se a igreja identifica um crente que fala em público, imediatamente o coloca no púlpito, dá um cargo de liderança, começa a chamá-lo de pastor, e em pouco tempo ele já está liderando uma igreja de bairro, uma congregação. Outro dia, eu recebi um vídeo de um pastor pentecostal que, num tom bem humorado, ele criticava alguns crentes que, tendo apresentado habilidade para falar em público e dar um estudo bíblico, já começam, só por causa disso, a acreditar que tem um chamado pastoral e missionário. E ainda mais, eles começam a criticar o pastor da igreja e achar que podem fazer melhor do que o pastor está fazendo. Deixe-me dar então a vocês apenas um lembrete.
Satanás também tem um alto poder de oratória, persuasão e liderança, a ponto de convencer Adão e Eva, que falavam diretamente com Deus, a desobedecerem às ordens do Senhor, a acreditarem numa serpente. Isoladamente, portanto, essas dotações naturais não constituem um chamamento autêntico, pois até o diabo as tem, e melhor do que muitos crentes. Infelizmente, há muitos diabos, há muitos obreiros enganosos, enviados diretamente das regiões mais quentes do inferno para destruir a igreja do Senhor. Em quinto lugar, quinto sinal suspeito, prestígio ou status eclesiástico. Alguns são atraídos por títulos e posições eclesiásticas que conferem prestígio ou honra. Pastor, missionário, ministro, reverendo, pastor, presidente. Outros são atraídos pelo mero desejo de estar em evidência no púlpito, especialmente no de uma grande igreja como a nossa aqui. Certa vez ouvi um seminarista de uma outra igreja dizer que o sonho dele era pregar no púlpito da PIB, e ele realmente veio aqui buscar isso. Soube de outro que queria um ministério pastoral porque ele se sentia poderoso trajando terno. Ele gostava da posição, da atmosfera, como ele se sentia quando ele usava um terno. O fato de que alguém se sente à vontade, realizado e em êxtase em o púlpito, não é prova conclusiva da vocação de Deus. O coach, o palestrante empresarial e o conferencista de marketing podem sentir a mesmíssima coisa de uma maneira muito egoísta, buscando autoglorificação, querendo holofote. Na realidade, o chamado autêntico, embora ele envolva uma real e forte atração pela função pastoral ou missionária, nós vamos ver isso logo mais, é comprovado às vezes a despeito de status e prestígio eclesiástico. Às vezes é comprovado desta maneira, na ausência dessas coisas. Em outras palavras, o verdadeiro vocacionado é alguém que serve de uma maneira alegre, abnegada e fiel, mesmo quando colocado pela providência divina em lugares de menor visibilidade e projeção, fazendo serviços mais modestos. O Senhor está vendo. É para a glória de Deus. E é isso que o vocacionado precisa ter em mente. Nós vamos abordar isso depois. O Senhor fez a erva do campo, que está ali, depois é lançada no forno. Há muitas flores belas, belíssimas, que o Senhor colocou no deserto e que ninguém nunca vai ver. Mas elas estão glorificando a Deus. Elas foram criadas para a glória de Deus. Então não importa se tem alguém vendo ou não. O que importa é glorificar a Deus com a nossa vida e cumprindo aquele que Ele intentou para nós. Ele está vendo. É o que importa. Nós não estamos fazendo para aparecer. O que importa é que Ele saiba. É que Ele saiba. É uma luta no meu coração quando eu saio daqui, falando abertamente, abrindo meu coração para os irmãos. Eu já disse isso no Vocacionados. Quando eu sento aqui, eu não estou preocupado. Eu luto para não estar preocupado se eu agradei A, B ou C. Senhor, esta é a minha oferta da viúva. Isso agradou o Senhor? Foi para a glória de Deus? Ou eu estava pensando em mim? Eu estava pensando se o irmão gostou? Se aquele outro com conhecimento mais técnico achou bom? Não interessa, não importa. O que importa é o que o Senhor acha. O que interessa é estar todo mundo aplaudindo, mas não está sendo fiel na comunicação da palavra. Então, esses são os 5 sinais suspeitos ou duvidosos de uma chamada pastoral e missionária. Linhagem pastoral e missionária na família, influência de amigos que se tornaram pastores ou missionários, aprovação em vestibular teológico, mera existência de habilidades naturais e prestígio ou status eclesiástico. Eu reconheço, é claro, que Deus tem maneiras surpreendentes e excepcionais de manifestar sua vontade, mas esses são sinais fortemente duvidosos de que alguém é chamado ao ministério. Pois bem, tudo o que eu disse até aqui serviu ao propósito de, por assim dizer, tirar a sujeira do terreno, para que, doravante, as mentes de vocês fiquem mais limpas e preparadas para compreender os sinais autênticos da vocação pastoral e missionária. Vamos abordar agora positivamente a questão. Você está preparado? Está pronto para a gente seguir em frente? Então vamos juntos. Em primeiro lugar, um forte desejo interior. Como já vimos, o desejo pelo ministério pastoral ou missionário pode surgir por razões erradas
ou pecaminosas. Contudo, o desejo tem um lugar importante para comprovar a vocação ministerial. Antes de Paulo mencionar as qualificações do presbítero, lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele diz, você conhece esse texto, eu vou citá-lo: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Paulo usa aqui dois verbos para expressar o tipo do desejo em questão aqui. Aspira e almeja são os dois verbos. A palavra grega traduzida por aspirar envolve a ideia de exercer muito esforço ou energia por algo. É a mesma palavra que é traduzida por cobiçar quando Paulo menciona os avarentos que se desviaram da fé. Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, aqui está a palavra, nesse desejo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Assim, nós poderíamos dizer que alguém que deseja o pastorado, o episcopado, vai resolutamente na direção disso, como alguém que empreende grande esforço atrás de riquezas. É o contrário, ele vai na direção oposta. Por isso, meus irmãos, quando eu vejo alguém muito preocupado com dinheiro e empenhado em desenvolver meios para aumentar suas riquezas, enquanto é apático em buscar com esforço e energia tudo que envolve a vocação pastoral para a qual diz ser chamado, eu posso afirmar que esse homem não tem uma chamada divina para o ministério pastoral ou missionário. É um homem de negócios, um empreendedor, e não há nada de errado nisso, é digno, mas ele não é um pastor nem um missionário. O outro verbo que Paulo usa para expressar o tipo de desejo de alguém interessado no ministério pastoral é almejar. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, diz o apóstolo. Essa palavra aqui comunica a ideia de desejo ardente, apaixonado, um desejo intenso por alguma coisa particular. Essa palavra traduz aqui um desejo tão intenso que Paulo a usa para qualificar o seu sentimento de estar com Cristo no céu, o seu desejo de querer estar com Cristo. Nós lemos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo dizendo assim, Filipenses 1, 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo, aqui está a palavra, de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, tudo começa com um forte desejo. Paulo sentiu essa forte compulsão interior como uma imposição, como uma pressão, quando ele disse em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. A palavra grega traduzida por obrigação aqui envolve um estado de ser absolutamente necessário, uma condição necessária à vida que constrange, impõe, compunge, faz força sobre. E eu quero chamar a sua atenção também para a palavra grega aqui traduzida por pesar. Sobre mim pesa essa obrigação. Ela significa literalmente pressionar, insistir. A ideia aqui é de estar exercendo força ou influência sobre algo. É uma imposição ou uma colocação sobre alguém. Assim, Paulo está falando aqui de uma forma de pressão ou imposição externa, de fora para dentro sobre a sua vontade pessoal. Portanto, o desejo em questão aqui é uma operação eficaz do Espírito Santo no coração do vocacionado, que vai crescendo em intensidade até se tornar irresistível e enclausurador. Não é um desejo meramente pessoal, meus irmãos, não é um desejo temporário, passageiro, não é uma cobiça pecaminosa descontrolada, não é um desejo de visibilidade, não é um desejo de autoglorificação, não é um desejo carnal que visa usurpar o ministério pastoral a qualquer custo. Falando sobre o sacerdócio, o autor de Hebreus diz, ninguém, pois toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, Hebreus 5:4. Então, o desejo para o ministério pastoral ou missionário é um desejo santo imposto, implantado pelas eficazes operações do Espírito Santo na consciência do vocacionado, convencendo-o gradualmente de que Deus o está chamando para o ministério. Permitam-me citar novamente Charles Spurgeon, destacando algo que ele disse sobre o desejo que deve arder na alma do verdadeiro vocacionado.
Ele diz, abre aspas, se vocês não sentem o calor sagrado, rogo-lhes que voltem para casa e sirvam a Deus em suas respectivas esferas. Mas se com certeza as brasas de zimbro chamejam por dentro, não as apaguem. A esta altura alguém pode perguntar, é possível resistir ao chamado para o ministério? É uma possibilidade real? A minha primeira parte da resposta é sim. Sim, é possível resistir à forte imposição interior do Espírito Santo. Moisés, Jonas, Gideão, Jeremias, inicialmente hesitaram e foram relutantes ao chamado do Senhor. Uns mais, outros menos, mas foi apenas uma hesitação e relutância temporárias. Todos eles, no final das contas, cumpriram os seus chamados. Então, a minha resposta completa é sim. É possível hesitar e resistir ao chamado temporariamente. No entanto, a vontade do Senhor prevalecerá sobre a relutância temporária do vocacionado. Por meio da ação constrangedora e eficaz do Espírito Santo no coração do indivíduo. Os propósitos de Deus, de Jó 42:2, não podem ser frustrados. Agora, eu quero pressionar um pouco mais este ponto, levantando a seguinte questão. O que está envolvido positivamente no desejo ardente e apaixonado pela vocação pastoral ou as missões? Qual é a natureza desse desejo? O que está envolvido nesse desejo? Em primeiro lugar, um desejo ardente pela glória de Deus. Tudo é sobre a glória de Deus, porque diz Paulo, dele, por ele, para ele são todas as coisas, em Romanos capítulo 11:36. Paulo expressava repetidamente seu desejo de que Deus fosse glorificado. Ele diz lá em 2 Timóteo 4:18, a ele seja a glória para todo sempre. E ele vai fazer o mesmo em Gálatas capítulo 1, versículo 5, Filipenses 1:11, Filipenses 2:11, Filipenses 4:20, etc. Várias vezes ele vai expressar o seu desejo de que Deus seja glorificado. O toque interior do Espírito no coração do indivíduo sensibiliza as suas afeições. O seu zelo para a realidade de que Deus não é adorado e honrado no mundo e na igreja como deveria. A pessoa angustia-se diante disso. Ela quer que Cristo seja adorado, que Ele receba a honra que Ele merece, que o nome dEle seja famoso como deveria ser. Assim, o vocacionado é alguém que está buscando ardentemente a glória de Deus. E ele está tão comprometido com isso, que ele se dispõe a ir a qualquer lugar, sob quaisquer condições e circunstâncias, para que isso seja levado a efeito, para que Deus seja glorificado. Ele quer conhecer a Deus com uma fome de justiça insaciável, e por isso ele afadiga-se no estudo da palavra. Ele tem um desejo ardente de pregar, de anunciar as riquezas da glória de Deus. E ele angustia-se e não descansa enquanto não for usado como um instrumento para a glória de Deus. Ele diz, eu quero ser um pastor, quero ser um missionário, porque Deus precisa ser conhecido, adorado, amado, honrado, obedecido. O mundo precisa conhecer a Deus. É isto, portanto, que espera-se do pastor e missionário, meus irmãos, que estejam comprometidos, em primeiro lugar e acima de tudo, com a glória global de Deus e não com a autoglorificação, seus interesses, seus caprichos, seus dons, sua projeção, seu nome, seu ministério, seu próprio reino. Tem muito pastor que quer construir o próprio reino, mas o reino é de Cristo. É o reino dele que vem, que deve vir, não o nosso. A segunda coisa que está envolvida no desejo pelo episcopado é um crescente e ardente desejo pela salvação dos pecadores. E isso envolve afeição, empatia, interesse pelas necessidades espirituais das pessoas. Ele quer levar as pessoas a Cristo, aos pastos verdejantes. Ele quer levar as pessoas às águas tranquilas. A alegria dele é ver as pessoas andando na verdade de Cristo. Não há alegria maior para um pastor, como disse João, do que ver os meus filhinhos andando na verdade. Esse amor e compaixão pelos perdidos manifestam-se pelo menos de 3 maneiras principais. Primeiro, no estilo de vida evangelístico. Se alguém não tem o mínimo interesse para evangelizar as pessoas e se envolver de alguma maneira no aspecto possível em todos os esforços que a igreja faz
para alcançar os perdidos, então é improvável, completamente improvável que o indivíduo tenha uma chamada para ser pastor ou missionário. Talvez alguém diga, bem, eu entendo que o meu chamado é pastoral, não é missionário. E eu respondo, nem mesmo um pastor pode se esquivar dessa responsabilidade. Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, faça a obra de um evangelista, 2 Timóteo 4:5. A segunda maneira pela qual se manifesta o amor e compaixão pelos perdidos é em oração perseverante por mais trabalhadores para o avanço do evangelho ao redor do mundo. O verdadeiro vocacionado, ele angustia-se no íntimo com a necessidade que permanece desde que Cristo instruiu os seus discípulos lá em Lucas capítulo 10, verso 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. É duvidoso, meus irmãos, que alguém tenha uma chamada missionária ou pastoral e, no entanto, não tenha uma vida de oração particular perseverante, nem nunca pisou sequer em nenhum círculo de oração para interceder pela salvação dos perdidos. Na nossa igreja, pelo menos, não é por falta de opção. Deixe-me dar apenas algumas opções regulares a vocês. Não estou falando nem de vigília. Momento de paz, de segunda a sexta, 12:30. Oração da MCM às quartas-feiras, às 16 horas. Reunião do Pão da Vida, que sai para evangelizar moradores de rua, às sextas-feiras, às 19. Isso é regular, toda semana. Getsemane aos domingos, às 8:30. E também aos domingos temos reunião de oração por missões às 4 horas. O homem que não pode ficar sozinho por alguns minutos ou horas com Deus em oração, não pode ficar muito tempo no ministério com as pessoas. Eu lembro de um jovem pastor que foi instruído por um pastor muito mais sábio e mais velho do que ele, e perguntou para ele, você pode ficar sozinho no ministério se você deseja o ministério? E esse jovem pensava que o pastor estava falando a respeito de casamento, de ficar solteiro. Sim, eu posso, eu me sinto bem, não tenho maiores necessidades biológicas, eu posso levar o ministério solteiro por algum tempo. E aquele jovem não estava entendendo que aquele pastor estava perguntando para ele se ele podia ficar sozinho com o Senhor. Você pode ficar sozinho, você pode gastar tempo com Deus e interceder pelas pessoas que vão estar sob os seus cuidados? Ou você é alguém apenas agitado, ativo, emocionado, que quer estar por aí trabalhando de uma maneira desordenada? Ou alguém que gosta apenas de livros? A terceira coisa que está envolvida no desejo de vocação pastoral e missionária é um amoroso desejo de cuidar do rebanho de Cristo. Jesus disse a Pedro 3 vezes, lá em João capítulo 20, apacenta as minhas ovelhas. É um chamado para demonstrar o amor por Jesus ao pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. De fato, Paulo, o maior pastor e missionário de todos os tempos, sentiu essa forte compaixão a respeito das necessidades espirituais das igrejas. Lá em 2 Coríntios 11:28, ele disse o seguinte, além disso, ele está falando além de todas as aflições físicas, jejum, fome, perigo de assaltantes, os judeus que me espancam, além disso, além de tudo isso, todas essas aflições na carne, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Tem uma pressão no coração de Paulo, de cuidado pelo rebanho de Cristo. O maior teólogo de todos os tempos, meus irmãos, não era alguém autocentrado, indiferente às pessoas, que quer ficar recluso com os seus livros. Ele era um homem da igreja. Sim, Paulo era um pregador, um excelente pregador, mas também era um evangelista, um discipulador, um pastor. Ele queria ver as pessoas andando com Cristo e não queria ser um acadêmico. Como escreveu um teólogo alemão, de que valem os mestres da lei, os fariseus e os pregadores, se faltam pastores na comunidade. O bom pastor luta por seu rebanho, sabe de seus problemas e de suas fraquezas, cura as feridas, dá de beber. Dou ênfase a isto, porque há alguns, como já dito, cuja atração e desejo é apenas por visibilidade no púlpito ou posição de destaque no ensino, enquanto são indiferentes às necessidades espirituais das pessoas que estão debaixo dos seus narizes. Uns precisam conhecer a Cristo, outros de encorajamento, outros de consolo nas perdas, outros de correção de pecado, outros de um discipulado mais consistente, precisam fortalecer a caminhada com Cristo. A maior parte do trabalho pastoral, meus irmãos, é feito nos bastidores. O trabalho de púlpito
é normalmente apenas um momento na semana. Agora que tenho, por exemplo, pregado 2 vezes, lá no Júlia Cefé mais vezes, mas é normalmente um momento na semana, no qual durante 30 ou 40 minutos, o pastor entrega um sermão que foi preparado em meio a muitas dificuldades, luta contra o pecado, responsabilidades pastorais, problemas alheios, cuidado com os membros, reuniões ministeriais, interrupções variadas e etc. O púlpito é um momento importante, momento central do culto. Eu não quero que você duvide disso ou deprecie a pregação. A pregação é o trabalho primário do pastor. Mas o que quero que você entenda é que o púlpito não é o único trabalho do pastor. Eu soube de um pastor que chegou a mim esse vídeo, que ele perguntava para os seminaristas da igreja dele: o que você imagina quando você pensa no pastor? Quando você fecha os olhos, você pensa em pregação? É isso? Você está vendo apenas uma parte do trabalho. Você pensa em púlpito, estar lá, visível? Isso é apenas uma parte do trabalho pastoral. Há pessoas que precisam de auxílio, de ajuda ao longo de toda a semana. O que eu quero que você entenda é que o púlpito não é o único trabalho do pastor, embora o mais importante. Então, o ardente e apaixonado desejo interior pela vocação missionária ou pastoral é o primeiro sinal genuíno de uma chamada divina. E esse desejo envolve 3 coisas principais: um desejo ardente pela glória de Deus, um crescente e apaixonado desejo pela salvação dos pecadores e um amoroso desejo de cuidar do rebanho de Cristo. Você tem esse desejo? Você tem um forte e ardente desejo interior pela glória de Deus, pela salvação dos pecadores perdidos e pelo bem-estar do rebanho de Cristo? O Espírito Santo tocou você dessa maneira, ou tem tocado você dessa forma, você que se sente chamado ao ministério? Não permita a Deus que você chegue ao campo se esse desejo não for crescente e irresistível no seu coração. Porque os líderes servem de modelo para o rebanho, a fim de que todos os crentes sejam encorajados a buscarem o mesmo padrão de vida, quer sejam missionários de carreira ou não. O desejo que espera-se que um vocacionado cultive é apenas o que o próprio Cristo deseja: a glória de Deus, a salvação dos perdidos e a santificação da igreja. Queremos a mesma coisa que Cristo quer. Ele é o nosso exemplo supremo. Não importa se você tem uma chamada divina para missões ou para o pastoreio, todos nós devemos seguir as pegadas do nosso mestre. Há ainda outros sinais conclusivos de uma verdadeira vocação pastoral ou missionária. Com a permissão e a graça de Deus, nós continuaremos o exame destes sinais no próximo estudo. E eu espero que de alguma maneira nós possamos, como líderes da igreja, com as nossas falhas e fraquezas, sermos bons exemplos para o rebanho. E os irmãos têm sido muito pacientes com nós que temos iniciado ainda o nosso ministério e precisamos muito a crescer. Agora que eu estou com 5 anos de ministério, e eu espero que nós possamos ajudá-los na caminhada de vocês. Que nós desejemos, a começar por mim, um desejo ardente pela glória de Deus, pela salvação dos perdidos. E o outro, que eu esqueci, um amoroso desejo de cuidar do rebanho de Cristo. E eu espero poder fazer isso. Tem sido um privilégio e alegria servir os irmãos.